Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos dar início a uma revisão de empreendedorismo e educação financeira, uma vez que nós concluímos os dois livros que nós usamos para as atividades do ano. Então, hoje nós vamos para a aula relativa ao dia 13 de novembro e nós vamos fazer essa revisão dos encontros 1 e 2. As páginas são da 38 até 40. Então, vou chamar umas atividades, um textinho que a gente vai analisar. Acompanhe no telão. Se liga nessa, um textinho que tem lá no final da página. Pedro, amigo de João Vitor, quer ser empresário como pai. Isso significa que ele quer ser dono de uma empresa e que ele pode levar jeito para ser um grande empreendedor. Você sabe quais são as principais características de uma pessoa empreendedora? Vamos ver. Pessoas empreendedoras desejam ter algo de modo diferente, buscam novas oportunidades para melhorar seus resultados. Empreendedores possuem uma grande necessidade de realização. Além disso, são pessoas que assumem responsabilidade por suas decisões, ações, atitudes e resultados obtidos durante a vida. Ou seja, eles não culpam outra pessoa. Se não deu certo, ele sabe que é ele que tem que melhorar. Ou seja, o empreendedor está sempre buscando realizar seus objetivos e se responsabilizar pelos resultados que gerou. Da mesma forma, eles são muito cientes das conquistas que eles conseguem. Então, se você é o tipo de pessoa que está sempre buscando um culpado para algo que deu errado, pare com essa postura e busque melhorar. Um exercício aqui, é o exercício 5 da página 39. Há uma frase do escritor George Bernard Shaw: liberdade significa responsabilidade, é por isso que a maioria das pessoas a tem. O que você pensa sobre isso? Eu particularmente analisei essa afirmação e considero que a liberdade e a responsabilidade estão ligadas, e só é livre quem é responsável, só é possível ser responsável se você é livre. A responsabilidade implica escolhas e tomar decisão. Quem escolhe e decide com consciência é capaz de assumir as causas e as consequências de sua ação. Destrinchando um pouco esse raciocínio, estou considerando aqui que algumas das pessoas, elas procuram grilhões, procuram estar preso a algo para que ela não precise se preocupar com um mundo caótico como ele é. Na economia, realmente os números são bem flutuantes e as pessoas acabam procurando um pouco de paz, evitando ser um pouco mais audacioso. É por isso que o Bernard Shaw colocou essa liberdade e responsabilidade e as pessoas fugindo dos dois, fugindo da responsabilidade e da liberdade. E agora peço que você continue as atividades que tem aí, são todas semelhantes ao que a gente acabou de conversar, estão todas lá nas páginas 38 até 40. A gente vai continuar revisando esses assuntos até o final do ano. Logo vai começar as atividades do quarto trimestre, então vai se preparando. Sexto ano, agradeço sua participação e até a próxima aula. Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que você esteja aprendendo bastante. Na última aula nós falamos sobre os sólidos geométricos, Demos uma analisada de como são eles no plano tridimensional, com largura, altura e profundidade. E nós vimos um pouco sobre os prismas. Hoje vamos dar continuidade nessa aula do dia 13 de novembro. São sólidos geométricos, prismas e pirâmides. Nada mais é do que o complemento da aula anterior. Abra lá na página 35 do livro e vamos começar. Vou deixar você acompanhar com a tela. Aqui são alguns exemplos de sólidos geométricos. Nós dizemos que eles são tridimensionais, pois eles apresentam 3 dimensões. Eles têm largura, altura, profundidade. No entanto, está numa tela, Então, nada mais é do que a bidimensionalidade produzindo ali uma tridimensionalidade.
Mas essas mesmas figuras você pode fazer aí na sua casa com um pouco de papelão e imaginação. É até divertido tentar produzir. Às vezes a gente constrói um dado de papelão para jogar algum jogo. As formas geométricas tridimensionais também são chamadas de sólidos geométricos. De acordo com os formatos que apresentam, os sólidos podem ser divididos em dois grupos, os poliedros e os corpos redondos. Os sólidos geométricos que têm apenas faces planas são chamados de poliedros. Os sólidos geométricos que apresentam pelo menos uma superfície não plana são chamados de corpos redondos. Então, ali nós temos em cima apenas faces, né, planas. Nós temos ali um prisma de base pentagonal, aparentemente, um tetraedro, uma prisma de base pentagonal e um paralelepípedo. Embaixo um cilindro e um cone. O cilindro tem suas bases, a de cima e a de baixo, planas. No entanto, ao redor dele já é um corpo arredondado. O cone só tem duas faces, por assim dizer, sendo que a base dela é plana, né, é um círculo, e o que sobra ao redor é arredondado, sendo que ela tem ali uma projeção em diagonal para um ponto culminante. Prismas e pirâmides. A representação dos edifícios do Congresso Nacional Brasileiro tem o formato de um poliedro que pode ser denominado paralelepípedo. Aí no seu livro tem a imagem dos edifícios do Congresso. Infelizmente não achei nenhuma que fosse semelhante à do seu livro para colocar. Observe a indicação de seus elementos. Primeiro, as faces. São a superfície plana do sólido. Aí você pode conferir ali no paralelepípedo à direita, né, o que é cada face. Ele possui 6. As arestas são os segmentos de reta formados pelo encontro de duas faces. Vamos dizer que são as esquinas, né, do sólido. E os vértices? Pontos de encontro de no mínimo 3 arestas. Aí nós podemos dizer que são as quinas do paralelepípedo. O poliedro, né, os poliedros podem ser classificados em prismas ou pirâmides. Nas pirâmides, a base tem o formato de um polígono qualquer e todas as outras faces são triangulares. Nos prismas, as duas bases poligonais opostas idênticas e as outras faces são retangulares. Então, o paralelepípedo ele é um prisma e não uma pirâmide. Aqui nós temos uma tabelinha diferenciando, você tem uma semelhante no seu livro, onde são nomeados de acordo com o formato de suas bases. Então, com relação ao triângulo, nós temos a pirâmide triangular. Essa figura também é chamada de tetraedro. As duas formas estão corretas. E, ao lado dele, temos o prisma retangular. Com base quadrada, nós temos, né, a pirâmide quadrangular, que é a pirâmide típica, que é aquela que tem lá no Egito, tem várias delas. E ao lado, o prisma quadrangular. Aí entre o cubo, o paralelepípedo, todos são parentes. Do pentágono, o prisma de base pentagonal e a pirâmide também de base pentagonal. Do hexágono, nós temos o prisma hexagonal e a pirâmide hexagonal. Se a base for um hexágono, o prisma é uma pirâmide de base hexagonal, né? Aquela figurinha de 6 lados que nós já vimos em outras aulas. E agora vamos a exercícios. Aqui nós temos o exercício 5 da página 39. Tem mais uma imagem, eu deixei só essas 3 para ficar um pouquinho mais leve de ver. Complete o quadro com as características dos prismas. Primeiro, o prisma triangular. Quantas faces ele tem? Se você der uma observada, em cima ele tem uma, lá atrás 2, após essa daqui 3 e aqui na frente 4. E mais uma base. Então ele tem 5 faces. Tranquilo? Face da esquerda, face da direita, face de trás, face da frente foram 4, mais a base 5. Arestas. Um pouquinho mais difícil de contar, mas a gente sabe que se aqui tem 3 arestas, lá atrás também tem 3 arestas. 3 com 3, 6. Aí nós temos uma aresta aqui, outra e uma que está escondida passando daqui até aqui. Então, 3 mais 3
mais 3, 9 arestas. Vértices são todas as quinas, né? Eu chamei as arestas agora de esquinas e os vértices de quinas. Podemos dizer que tem 1, 2, 3 quinas na frente e outras 3 quinas laterais, então ele tem 3 mais 3, 6 vértices. Para o prisma retangular ou paralelepípedo, né? Que nome legal. Faces, ele tem uma face na frente, uma face atrás, uma face à esquerda, uma face à direita, a face de cima e a base. Na frente e atrás 2, esquerda e direita 2, cima e baixo 2, 2 mais 2 mais 2. Ele possui 6 faces. Arestas, que são as esquinas, né? Nós temos 4 em cima, nós temos 4 embaixo, 4 com 4 dá 8. E temos 1, 2, 3, 4 que sobem. Então 4 mais 4 mais 4 totalizam 12 arestas. Os vértices, que são as esquinas, aliás, a quina, né? A aresta é a esquina, o vértice é a quina. E em cima nós temos 4 quinas, embaixo nós temos 4 quinas. 4, 4, 4 com 4, 8. E por último, o prisma pentagonal. Às vezes chamado de paralelepípedo, porque as pessoas quando veem ele pavimentando um plano, é muito comum ver em posto de gasolina em ruas de cidades mais diferentes. Mas não é o paralelepípedo, é esse aqui. O prisma pentagonal, ele possui uma face em cima e uma face embaixo. E ele possui, já que ele tem 5 lados de base, né, o ser pentagonal, ele possui, tem que ter 5 faces para sustentá-lo. Então, um de cima, um de baixo, 2 com 5, 7 faces. As arestas, que são as esquinas, em cima ele tem 5 arestas, embaixo outras 5 arestas. E ao redor dele ele vai ter 1, 2, 3, 4 e uma única que nós estamos vendo que está passando aqui, 5. Então 5 com 5 com 5, 15, ele possui 15 arestas. E vértices, que são as quinas, nós temos 5 quinas em cima. E embaixo temos 4 visíveis e uma única que não está visível. 5 em cima, 5 embaixo. 10 vértices. Então, agora eu peço que você vá lá nas páginas 38 até 40. Os exercícios são bem semelhantes a esse daqui. Se precisar, leia um pouquinho mais sobre os sólidos. Não é difícil esse assunto, enquanto a gente não está fazendo conta, né? Então, vá lá, não deixe para depois. Eu agradeço a sua participação. Até a próxima aula. Olá, turma do 6º ano, hashtag o que? Sextou, uhul! Chegando nossa aula de sexta-feira e na segunda-feira nós tínhamos trabalhado sobre a questão dos verbos e formas nominais e as locuções verbais. Nossa aula de hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 12, onde fala da resenha, resumo e o que? E opinião. Começa na página 27, algo que nós também já estamos trabalhando também. Então não vai ser tão dificultoso aí para vocês, certo? Então vamos aqui para a nossa parte, que é a parte onde vai ter as respostas da nossa aula anterior e nós vamos entrar nesse assunto, tudo bem? Vamos lá?
Vamos aí para o assunto de hoje. Resenha é uma produção textual por meio do qual o autor faz uma breve apreciação e uma descrição a respeito dos acontecimentos culturais, como uma feira de livros, por exemplo, ou de obras cinematográficas, musicais, teatrais ou literárias, com o objetivo de apresentar o objeto, o acontecimento ou obras de forma sintetizada, apontando, guiando e convidando o leitor ou espectador a conhecer tal objeto na íntegra ou não. Uma resenha pode conter uma análise e um julgamento de verdade ou de valor. Cada vez mais cobrado em ambientes acadêmicos e de produção de conhecimento, saber sua definição, suas principais características é fundamental para desenvolver boas jornadas de estudo. É também um gênero científico muito usado para produzir materiais de estudo, podendo ter aspectos descritivos ou argumentativos. Inicialmente você vai ver essa imagem aí no início do capítulo. Então você vai responder essas perguntas que estão referentes a essa imagem, e aí logo em seguida você vai analisar e você vai ver aí uma resenha que trata-se justamente do nosso livro que já conhecemos, que se tornou até recentemente um filme, que é Alice no País das Maravilhas. Você vai ver ali como a pessoa que faz essa resenha, o ponto de vista dela em relação ao que ela viu e ouviu a respeito desse livro, certo? Então aí você faça a leitura com calma, analise o ponto de vista da pessoa que está apresentando essa resenha, e aí depois você faça as atividades que começam na página 27 até a página 33. Certo, turma? Vamos para a mensagem de hoje, para nós finalizarmos? Vamos lá? A mensagem vem de Jim Rohn, que diz assim: se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum. Então é isso, turma. Vamos finalizando por aqui. Bom final de semana. Um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, sexto ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é correspondente ao dia 13 de novembro de 2020. Trabalhamos agora o nosso quarto bimestre ainda, né? E nesse contexto a gente vai trabalhar um conteúdo que está dentro do contexto da arte na Idade Média, né? Chamado música medieval. Esse conteúdo está na página 14 e 15 do quarto capítulo do seu livro didático, tá? Então abre aí comigo na página 14 e na página 15 do seu livro didático. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essa música medieval, tá? Como era a música medieval, certo? Então nós abrimos aí com uma imagem que retrata um pouquinho de como eram os instrumentos musicais e como é que era a música musical, como é que era tocada a música, né, medieval, e a gente vai entender melhor sobre esse contexto, tá? Então pega o seu livro aí na página 14, na página 15, abra comigo e vamos conversar a respeito desse contexto. Grande parte da música na Idade Média, né, ou no período medieval, era voltada para a religião, tá? Nas igrejas e nos mosteiros, né? Nos espaços onde se pregavam religião, tá? Os cânticos religiosos eram monódicos, ou seja, só uma voz aparecia, né? Quando era só uma voz aparecendo, chamava-se monódico. E quando era um conjunto de vozes, era chamado de unissono, certo? Então tem essa classificação. Monódico, uma só voz, unissono, tá? Um conjunto de voz. É considerado o caminho para Deus. Então a música tinha essa direção, o caminho para Deus, e era classificado como música nessa época, né? A música sacra e erudita, basicamente dentro da igreja, certo? As músicas eram voltadas justamente para o lado religioso, para os cultos, para as missas, né? Para a questão erudita e sacras. Os coros cantavam dois estilos. Um dos primeiros estilos era o antifonal,
que tinha uma canção, era cantada alternadamente, e o responsorial, tá? O responsorial respondia aos solistas. Então era uma pessoa cantava e a outra repetia, né? Tentando responder o solista, essa interação entre dois grupos de coro, tá? Então o primeiro é o antifocal, que cantavam alternadamente, o grupo de pessoas cantando alternadamente, e o outro é o responsorial, era onde havia essa troca entre o solista e o coro. As músicas de liturgia eram registradas no antifonário. O antifonário era o livro de canções, tá? Então era um livro onde todas as canções religiosas eram registradas. E basicamente era denominado canto gregoriano. Canto gregorianos eram versos bíblicos recitados melodicamente, ou seja, versos bíblicos que era recitado em forma de canto, né, sem harmonia, ou acompanhado por um instrumento a capela, basicamente um instrumento de corda, né? Na época era muito utilizado a harpa para essa questão, né? Então, ao som da harpa, os versos bíblicos eram falados de maneira cantada, como se fosse uma dirigência para a missa, tá? Também havia músicas profanas. As músicas profanas eram as músicas não religiosas, que era tocada em feudos, tá? Feudos era um grupo de moradores, praças e burgos sem autorização da igreja. Então as músicas profanas eram totalmente isoladas da comunidade cristã, tá? Mas que se existia na época também. Aqui eu tenho alguns instrumentos da música medieval, que a gente consegue observar ali de maneira bem sucinta, né? A viola, nós temos a luna medieval, que também é outro instrumento de corda, nós temos ali a sistola, que é outra questão de corda, que é muito parecida ali com cavaquinho. Nós temos o rebeque, que também é parecido com o violino, assim como a viola, né? E nós temos a viela de roda. No livro didático de vocês, na página 14, nós temos essa imagem bem mais clara, tá? Bem mais desenvolvida aí, que trabalha toda essa questão dos instrumentos de cordas. Do outro lado, nós temos ali os instrumentos que são basicamente de sopro, né? Que é o charamela, tá? Nós temos o charamela, esse que parece uma flautinha, temos o corneto, nós temos ali o tambori e o galube, e nós temos o saltério, tá? Nesses instrumentos, eles eram os instrumentos tocados para compor a música medieval. Instrumentos basicamente simples, todos artesanais. A gente percebe que grande parte era feita de madeira, né? Somente o tamborim medieval, que era feito basicamente de couro, e eles trabalhavam nessa questão. Dentro da música medieval, tem dois grupos de pessoas bastante famosos, que eram os menestréis e os trovadores, tá? Quem eram os menestréis? Os menestréis eram andarilhos que andavam pelos feudos, pelas cidades, musicando versos nos castelos por onde passavam. Então eram músicos, né? Os menestréis eram músicos simples que saíam de um local para o outro cantando versos pelos castelos por onde passavam. Eles criavam suas próprias obras, né? Suas próprias músicas, os seus próprios versos. Eles duelavam trovas, inventando trovas na hora. Era como se fosse como é que eu posso dizer? Uma troca de versos entre um grupo e o outro, né? É uma competição de versos, tentando jogar um verso para cá, outro verso para lá. Tá? É como se fosse repente, né? Uma roda de repente, né? Que eles começavam a trabalhar nessa questão. Alguns menestréis eram patrocinados pelos senhores feudais. Tá? Os senhores feudais eram o dono do feudo, que na verdade governava, né, todo mundo. Ele era o patrão e o senhor feudal era o comandante do feudo. Era como se fosse um patrão, de certa forma. E os trovadores? Os trovadores, eles eram de origem mais nobre, né? Os nobres da sociedade. Enquanto os menestréis eram os mais pobres, os mais favorecidos, os trovadores eram os mais ricos, os mais que tinham mais posição social, tá? Eles faziam versos musicados
mais sofisticado. Algumas canções foram registradas e deram origem a obras como o Romance de Robin e Marilon, inspirando-se a peça Romeu e Julieta. Então, os trovadores eram um conjunto de músicos mais sofisticados, né, mais elaborados, que visitavam melhor a corte, tá? Para contextualizar essa interação da música medieval, a gente vai realizar uma atividade. Você vai fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre a vida dos menestréis e trovadores. Onde eu vou pesquisar isso? Pode pesquisar em livro didático, pode pesquisar na internet, tá? Eu quero que vocês observem quem foram os menestréis e os trovadores, o que faziam e como eles faziam aquilo que faziam. Então você vai registrar isso no seu caderno de artes. Então pega o caderno de artes que nós fizemos lá no primeiro bimestre, tá? E aí você vai verificar, pesquisar a vida dos menestréis e trovadores, quem foram eles, o que faziam e como faziam, e responder aí no seu caderninho de arte essa pesquisa linda e maravilhosa para você entender melhor a vida dos menestréis e dos trovadores que trabalhavam lá na Idade Média, ou seja, na Idade Média, que trouxeram a música medieval à tona, certo? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui. Realize a atividade, tá? Anota, traga na próxima aula que a gente vai discutir e vai verificar qual foi o teor da pesquisa que vocês realizaram e como era a vida dessas pessoas na Idade Média, ok? Por hoje vamos ficar por aqui. Estou morrendo de saudade de vocês e espero que a gente possa se encontrar brevemente em sala de aula para a gente desenvolver mais contextos artísticos. Então, por hoje é só. Beijinhos e abraços e até mais. Tchau, tchau!